Agora tá ótimo. Agora eu estou ouvindo aqui também. Deixa eu botar aqui. Agora o homem foi se enquadrar. Pronto, deu certo. Ficou maravilhosamente. Isso. Pastor Fabiano, eu quero... Palavra com você. Graça e paz esteja convosco, todos que estão presentes nessa live abençoada. Costumo dizer que está no controle de Deus. E para mim é muito maravilhoso estar com o pastor Fabiano e com todos que estão presentes aí na cidade de Paraupebas. Costumo dizer que é um grande homem de Deus. Aqui é a minha Rebequinha, que está ali do outro lado, ela já está no mistério assistindo a live também com a mãe, com a pastora. Tá? Amém. E dizendo assim, a vida do pastor Fabiano, nós tivemos uma caminhada aí no estado do Pará, homem de Deus, e tivemos uma ativação com a nossa estadia presente com ele, em Mosqueiro, e tivemos o prazer de poder rodar em algumas cidades, né? E essa live, pastor Fabiano, está no coração de Deus. Estamos aqui diretamente de Balneário Camboriú, Santa Catarina. E eu quero poder relatar daqui a pouco um pouco da experiência que nós tivemos. Porque assim, pastor Fabiano, e todos estão na live, nós fomos apresentados a Deus no altar do Senhor. E mais ainda, servimos a Deus desde os nossos 6 anos de idade. E hoje eu tenho 43 anos. Fiz agora 20 de outubro. Mas já tive muitas experiências com Deus. Mas o que aconteceu com a minha vida no nascimento da minha filha, Rebeca, isso marcou a minha vida, pastor Fabiano. A minha vida pessoal com Deus foi marcado, foi selado. E justamente na mesma visão que nós estamos vivendo sobre a Arca da Aliança, a presença de Deus, né? E existem momentos na nossa vida, pastor Fabiano, e nós que estamos nessa live, que ninguém pode nos ajudar. Nem nós mesmos podemos nos ajudar. E aí é o momento que a gente tem credibilidade no mundo espiritual, credibilidade com Deus. E o que aconteceu na minha vida foi muito forte, na minha vida pessoal. E nós vamos poder compartilhar com todos que estão com a gente nessa live. É como eu estou dizendo, nós vamos soltar o pino da granada para dar glória a Deus. E vamos botar o cinto de segurança, porque nós vamos decolar no mundo espiritual, decolar na presença de Deus. E essa noite vai ser uma noite muito poderosa. E eu quero dizer para você que está na live, você está proibido de parar. Você está proibido de ficar doente. Você está proibido de morrer. Porque Deus está fazendo um grande avivamento em nossas vidas. Eu acredito que esses 3 meses que faltam para acabar o ano, a última palavra quem dá é o Senhor. A última palavra quem dá é o Eterno. E essa live que nós estamos vivendo nesse exato momento, com grandes homens de Deus, eu tenho poucos amigos, mas os amigos que eu tenho são leões. E um amigo mais chegado é o pastor Fabiano. Um jovem pregador. Um sonhador. E essa noite eu tenho certeza, pastor Fabiano, que Deus vai destravar algo nas nossas vidas espirituais. Eu já estou aqui nesse momento sentindo uma glória muito forte. Eu estou sentindo um mistério de Deus muito grande sobre a Arca da Aliança, sobre a presença de Deus. E eu vou dar um tempo, o pastor Fabiano vai falar um pouco mais, porque nós vamos contar o que aconteceu em nossa vida, o meu milagre. Mas o meu ponto não é o meu milagre. O ponto é a presença. A presença de Deus no momento, no parto da minha esposa.
e que marcou a minha vida. E por isso eu quero dizer a todos que estão na live, está proibido de parar. Nós não temos mais a honra, nós temos mais vamos dizer assim, não temos mais assim o luxo de parar. Não. Porque nós estamos vivendo algo tremendo no mundo. E eu costumo dizer que a Arca da Aliança, a presença de Deus, ela forma os improváveis, pastor Fabiano. E eu sei que nessa live Deus está levantando muitos improváveis. E na nossa cidade, nas nossas casas, nas nossas famílias, na nossa vizinhança, na nossa comunidade, no nosso trabalho, Deus vai nos usar poderosamente. Pastor Fabiano. Glória a Deus. Então eu quero que você grave isso, escreva isso. Eu estou proibido de parar. Você pode escrever isso. E uma das marcas eu tenho acompanhado já há alguns anos, desde quando nós fizemos uma amizade, desde a primeira vez que ele foi na minha igreja. Então entenda que quando você enfrenta uma guerra muito grande, quando o inimigo ele faz de tudo para te parar, para parar o teu ministério, para parar a tua vida, sabe por quê? Porque você é uma arma muito poderosa na mão de Deus. Aleluia. Então o profeta, o inimigo, ele já fez de tudo para parar ele. Já fez de tudo para parar a sua vida, parar o seu ministério, para mim parar. E você que está ouvindo, talvez você esteja vivendo isso. Então, quando nós entendemos, é isso aí, já estão declarando aqui, ó, eu estou proibido de parar, é isso aí. Então, o diabo, olha o que eu vou falar, o diabo, ele não tem medo daquilo que você é hoje, mas ele tem medo daquilo que você vai ser amanhã e daquilo que você vai fazer amanhã para Deus. Então, o diabo, ele sabe a força, o potencial que há dentro de nós e que muitas das vezes nós mesmos não sabemos e não vemos. Então, por isso que o diabo ele faz tudo para te parar. É por isso que as lutas, as guerras, as batalhas daqueles que são escolhidos por Deus para fazer uma obra grande, extraordinária, parece maior do que as dos outros. E uma vez, profeta, eu estive na reunião de pastores na Pedreira, e eu lembro até hoje que o pastor Josué, o nosso grande líder, ele falou isso, eu nunca me esqueço. E aquilo falou muito comigo. Ele deu um exemplo, sabe de quem? Do Pelé. Ele disse assim mesmo que quando ele ia assistir o Pelé, ele disse que todo mundo queria marcar o Pelé. Quando o Santos, na época do Pelé, ia jogar, ele disse assim mesmo que todos os times se preocupavam só com o Pelé. Ele disse assim mesmo, sabe por quê? Porque o Pelé, ele era um jogador bom e ele fazia a diferença. Ele disse assim mesmo, é a mesma coisa com você, o diabo sabe quando você é bom, o diabo sabe o teu potencial, o diabo sabe aquilo que você vai fazer, aquilo que você vai realizar. Então o pastor já falou, olha, jogador ruim, ninguém marca não. Não. Ele falou assim mesmo, agora jogador todo marca. Então o diabo sabe, aqueles que são longe do reino de Deus, são aqueles que vão produzir por 1000 homens. Aqueles que vão ser ganhadores de armas, aqueles que vão fazer diferença na sua igreja, na sua cidade. O diabo sabe disso. E o que ele faz? Ele põe marcação cerrada. Que é para quê? Que é para te parar. Então, quando o Pelé ia jogar, era marcação cerrada. Então, se você está enfrentando uma guerra, uma batalha muito grande, é porque você é um jogador bom. E por isso você está proibido de parar. Muito impactante essa palavra. Então, olha como pessoas elas vão ser ativadas nessa live. Por isso que eu falei aqui, eu não falei por falar, porque eu senti que essa vai ser uma das lives mais poderosas que nós já fizemos aqui.
Eu já fiz muitas lives com o profeta quando estava lá, preparando o povo para o dia da proibição, ele lembra, os provocadores de milagres. Mas uma live como essa, a presença de Deus é marcante na nossa vida, nessa live. E aonde você estiver, você vai sentir essa presença. Então você é aquele craque na mão de Deus, aquele homem, aquela mulher que o diabo marca ferrenho, que o diabo quer te parar por tudo. E o profeta, por várias vezes, fomos tentados a parar. Só que a chama de Deus, a presença de Deus, ela nos coloca de volta no altar. Ela nos coloca de volta no ministério. Por quê? Porque Deus, ele sabe aquilo que ele nos deu, aquilo que ele colocou dentro de nós. E que muitas das vezes nós não sabemos. Que é o nosso potencial. Então, o profeta Davi, ele teve para você que não sabe agora, ele teve agora a sua Rebeca, a sua filha. Está com quantos meses? Fez dia 7 agora do mês de outubro, do meu aniversário, 7 meses. 7 meses, olha aí. Então foi algo tão maravilhoso que ele mandou para mim, né? Olha, minha esposa está grávida. Aí depois de 3, 4 meses, eu soube também que a minha esposa estava grávida. Então olha que coisa maravilhosa. Então o meu o Atos tem 3, fez 3, a Rebeca está com 7 meses. Né? E a Rebeca, ela é fruto do milagre de Deus. É fruto da presença de Deus na vida dessa família. Porque é uma família abençoada. Então, aonde tem a presença de Deus é o grande diferencial. Então, imagina se a família da Rebeca não tivesse a arca, a presença de Deus. O que não teria acontecido se esse homem de Deus não tivesse a presença, não tivesse a arca? Então você percebe na Bíblia várias passagens que aonde Jesus chegou, ele entrava em casas que ali havia filhos mortos, crianças mortas. Jesus chegava e trazia a ressurreição, trazia a vida, libertava, porque a presença de Deus faz a diferença. Então o profeta ele vai compartilhar esse grande testemunho. Então quando ele contou, ele já tinha falado para mim em mensagem. E ontem, quando eu ouvi ainda mais um pouquinho o testemunho dele, foi muito impactante. Por quê? Porque eu estou também recente, estou no primeiro amor. Né? E aí eu me coloquei, eu digo, meu Deus do céu, olha o que meu amigo passou. Né? Graças a Deus, eu não passei por isso, foi super tranquilo da minha esposa. Graças a Deus, Deus encaminhou tudo. Mas aqui está um grande testemunho da presença de Deus. A arca de Deus. A promessa de Deus, que Deus ele é fiel. Que a Rebeca, eu sei disso, ela é fruto de promessa. É fruto de bênção. E aí está a Rebeca, e aí está o pai, a família, testemunhando essa bênção. De que Deus ele é fiel. Amém? Profeta, amém. Compartilhe conosco. Pastor Fabiano e os nossos irmãos em Cristo Jesus que estão presentes na live. Primeiramente, como nós falamos que nós nascemos no altar. Verdade que eu fui apresentado a Deus no altar, entregue no altar. E a minha caminhada foi muito rapidamente um crescimento ministerial falando, crescendo. E quando eu cheguei na quadrangular, com o pastor Josué, eu cheguei arrebentado, eu cheguei fraquejado. A verdade é que eu achei que meu ministerialmente falando tinha acabado. Porque eu passei no ministério novo e o ministério ele me obrigou a fazer vasectomia. Eu fui obrigado. E evidentemente
foi como se fosse um aborto, sonhos mortos. E quando eu vi que não era mais o meu tempo de estar, evidentemente eu tive uma grande decepção, porque eu perdi uma família, perdi uma esposa. Ela primeiramente desistiu e quis se separar, arrumou outra pessoa, e eu achando que eu era forte, mas eu entrei numa grande tristeza espiritual. E quando eu cheguei até a quadrangular, o pastor Josué falou uma coisa que marcou minha vida. Primeiro ele falou que a unção, quem dá é Deus, não é o homem, e nem o ministério. A unção se esfria, mas Deus renova, porque a unção é irrevogável. E naquele momento Deus ele fez a chama que estava apagada ser restaurada. Acendeu uma chama muito forte. E graças a Deus, nós casamos, encontramos a nossa bênção. Porque a verdade é, pastor Fabiano, que o segredo da nossa vitória é encontrar a nossa metade. E eu encontrei a minha metade. Uma grande mulher de Deus que tem me ajudado em tudo. Ela tem me acompanhado, me fortalecido, e costumo dizer que é a minha primeira ovelha. Mas nós tivemos um sonho de poder ter uma criança. Né? Tenho um filho de 17 anos, mas a gente tinha um sonho de 17 anos de ter uma criança. E todos os médicos que a gente procurava, eles falavam que era impossível para poder fazer a reversão da vasectomia. E a minha vinda para Balneário Camboriú foi para fazer o tratamento. Chegou um dia que nós fomos falar com uma doutora, e a doutora olhou para minha esposa e disse assim: você pode fazer novamente uma seminação, mas não sei se vai dar certo. E naquele momento, pastor Fabiano, a minha esposa, que eu nunca vi desanimada, ela se desmoronou. E foi quando eu entrei na fé. E disse assim: não importa o que essa mulher falou, eu creio na manifestação divina. E eu costumo dizer que a Rebeca, valores financeiros, foi como se fosse um carro do ano, um valor de 70 mil. E eu encontrei um médico em Curitiba, e ele disse uma coisa para mim e para ela, que era possível. As chances eram mínimas, mas é possível. E nós marcamos a reversão, pastor Fabiano, e fizemos a reversão, deu tudo certo. E o médico disse assim: entre 1 ano a 2 anos, para poder começar a sonhar engravidar a esposa. E passaram-se 3 meses, pastor Fabiano, nós fizemos um espermograma. E aí a esposa, como já sabe, a mulher, né? Ansiedade, isso é normal. Eu liguei para o médico e ele pediu o exame. Quando ele olhou o exame, ele disse uma coisa para mim, disse assim: eu tenho 2 notícias, uma boa e uma ruim. Falei: doutor, fale logo a ruim. Eu já estou pronto para o não. Mas aí ele falou a boa. A boa, ele disse assim, é que deu certo a reversão. A ruim é que só está passando 5.000 espermatozoides. E para o homem normal poder engravidar uma mulher, tem que ser 20.000 em cada relação. E ele falou assim: nós vamos passar um remédio muito caro, você vai pedir de São Paulo, e você vai fazer um tratamento de 1 ano para poder multiplicar o espermatozoide.
Homem de Deus, eu pedi, fiz, comprei de São Paulo. E, para a glória de Deus, antes de chegar o remédio, a vitamina, a pastora Carla já estava grávida. Glória a Deus. E quando eu falei para o médico, ele disse assim, entre tantos que eu fiz a reversão, você foi o terceiro. Milagre. Milagre. E começou a nossa alegria, começou a nossa felicidade de sonhar. Sonhar, vendo a barriga da minha esposa crescendo, conversando, sabendo que foi uma menina. E pagamos o plano de saúde porque a gente queria um parto planejado. Homem de Deus, nós marcamos para o dia 7 de março. Porque março é o mês é o mês do nosso casamento e março é o mês de aniversário da minha esposa. E quantos aniversários que ela chorava que dizia assim, é impossível você ter uma filha desse homem. E para nós foi muita alegria. Chegou no dia 7 do mês de março deste ano. Nós fomos para ter a Rebeca, ela era para ser às 6 da manhã para nascer a criança. E nesse intervir, eu coloquei no meu coração o seguinte, não, eu vou deixar de ficar no altar 100%, eu vou abrir empresa. E aí eu comecei, pastor Fabiano, me preocupar com as coisas materiais, né? E dizendo assim, não, eu vou dar mais um tempo, vou dar um tempo do altar, vou só ficar namorando. Mas quando a gente é marcado por Deus, não dá para fugir como Jonas. E o que era para ser 6 da manhã a cirurgia dela, de cesárea, ocorreu somente à noite. Só que havia um ponto que a gente não sabia, e eu não pesquisei. A placenta dela era pélvia. E placenta pélvia é de extremo risco, desde o começo, o meio até o final da gestação. Mas Deus, ele foi tão maravilhoso que a minha esposa não teve nenhum problema na gestação, no começo e no meio. E eu não precisava nem pagar o plano, que qualquer hospital, eles vendo o exame dela, tinha que ser feito tinha que ser feito rapidamente cirurgia. Não dava para ter normal. E ela com o barrigão grande, lindo, né? E é porque a placenta estava na frente. Bom, quando chegamos no hospital, aqui na cidade, desde ela ser a primeira, ela acabou sendo a última. Quem estava na madrugada, a equipe da madrugada mudou, veio a equipe de dia. Pastor Fabiano, eu vi tanto parto na minha vida, normal, parto cesárea. Você não tem ideia. Eu fiquei até ajudando ali dentro do hospital. E quando chegou a noite, eu já comecei a ficar nervoso, dizendo assim, olha, minha esposa, ela tem que fazer a cirurgia, né? E mudou a equipe da manhã entre a equipe da noite. E a equipe da manhã, pastor Fabiano, não falou para a equipe da noite que era a placenta pélvia. E a placenta pélvia tem que ser o corte diferente. Mas tudo está no controle de Deus. Se a equipe da manhã, eles fizeram 25 partos no dia. Se eles fizessem a cirurgia da minha esposa, eles não iam ter força de salvar minha filha. Porque eu vi um aborto e eles são profissionais, então assim, eles não botam o coração. É muito cansado. Quando chegou a equipe da noite, homem de Deus, 9 da noite começou o parto. E um parto cesárea, o máximo que demora é 1 hora. E quando chegou para fazer o corte, eles não sabiam que era pélvia. Eles cortaram a placenta. Pastor Fabiano, nesse momento, houve um desespero, porque eles cortaram a placenta da minha esposa
Você vê que o normal é o marido, ele vem bater a foto depois que a criança nasce. Eu fiquei dentro dali para acalmar minha esposa. Ela não podia dormir. Ela estava desfalecendo. Porque eles não conseguiram tirar a Rebeca em tempo. Porque estouraram a placenta e nós sabemos, pastor Fabiano, que uma criança ela consegue ficar até 3 minutos, 5 minutos máximo. A Rebeca ficou 30 minutos. E eles tentando tirar a Rebeca e não conseguia. Tiveram que chamar outro médico, outra equipe. Foram 8 profissionais. E eu vi a minha esposa ali. E quando, com muita luta, depois de 1 hora, eles tiram a Rebeca. E quando eles tiram a Rebeca, eu olhei, pastor Fabiano estava toda roxa. E eu olhei para a cara da médica, ela olhou para outra e fez assim, ó. E disse que ela fez assim, eu peguei o mistério no ar. E eles cortaram o cordão umbilical e correram, levaram ela diretamente para outra sala. E naquele momento ali eu olhei e disse assim, bom, pelo menos tem 8 médicos aqui cuidando, 8 equipes, 8 pessoas cuidando da minha esposa. Vamos ver o que aconteceu com a minha filha. Como eu fiquei o dia inteiro no hospital, eu já sabia onde era a sala de limpar a criança para trazer para os pais. E quando eu chego lá na sala, a minha filha não estava. E aí eu já fiquei mais preocupado. E eu tive uma força e Deus fez eu entrar em outra sala, a UTI de criança. E naquele momento eu vi a minha filha morta, sem nenhuma batida cardíaca e sem nenhuma batida do coração. E os médicos desesperados, tentando reanimar e nada. E nesse momento, eu olhando aquela situação, eu esqueci quem eu era. E eu fui buscando a palavra profética da Arca da Aliança. A presença. E naquele momento eu comecei a falar com o Eterno, de toda a minha alma, de todo o meu coração. E eu dizia dentro de mim, o Eterno, eu não vou ter estrutura. E muito mais a minha esposa, se eu disser que a minha filha morreu. E foi quando eu falei para Deus, Senhor, me aceita de volta. Todos os meus projetos eu mudo. Eu me entrego. Eu renovo minha aliança. Entra com providência. Porque eu aprendi que tu és o Deus que restaura sonhos, ressuscita sonhos, restitui sonhos, e que a tua presença traz vida onde não há vida. E naquele momento, pastor Fabiano, que eu comecei a louvar a Deus, chorando, louvando Ele, eu olho e começo a ver as batidas do coração na máquina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Quando chegou em 60, a doutora disse, pai, está aqui a tua filha, está salva. Aconteceu um milagre. E ela começou a chorar, derramar lágrimas, e começou a pele dela a ficar normal, saindo roxo, a vida voltando para ela. E naquele momento eu peguei o meu milagre no meu colo. Rebeca quer dizer união de laços. E a doutora disse para mim assim, pai, eu não sei o que aconteceu, mas você ia carregar 2 caixões aqui do hospital. Tu pode processar o hospital porque a gente não sabia que era placenta pélvica. E você pode processar o hospital. E eu falei para a doutora, vocês foram leões e leoas. Eu não tenho que processar, eu tenho que agradecer. Porque essa situação da Rebeca me trouxe mais forte para a presença de Deus. Você tem ideia que foi tão marcante esse dia
que até os médicos disseram, é o meu aniversário, a doutora falou. Ele disse, eu estou indo para um restaurante para comemorar a vida da Rebeca. Isso ficou marcado. E, como eu disse, que é proibido de parar. E isso me levou para o altar de uma forma extraordinária, com a presença de Deus, a Arca da Aliança. E, evidentemente, o médico estava preocupado que se a Rebeca ia nascer com algum problema, Deus faz o milagre completo. A Rebeca cresce em graça, cresce em conhecimento, é feliz e não teve um problema de saúde. Ela poderia ficar sem oxigênio no cérebro, ela podia estar com problemas de arritmia, mas ela não ficou com um problema. Ela só ficou com uma manchinha roxa aqui, para Deus mostrar que Ele é Deus. E eu lembrar que a presença de Deus é tudo. E isso, pastor Fabiano, me trouxe de uma forma tão poderosa para o altar do Senhor. E eu digo para vocês, meus queridos, é proibido de parar. E hoje eu valorizo muito a minha família. Hoje o primeiro passo que eu coloco é minha família, porque quando eu olho a minha filha achando graça, sorrindo, eu começo a cantar com ela, eu choro, pai bobo. Mas não é. É porque ela foi a bênção de Deus na minha vida. Ela me retornou para o altar, o primeiro amor. E essa live, pastor Fabiano, é para vidas de homens e mulheres que estão aí, na mesma situação, achando que a unção está esfriando, e acha que Deus não quer nada. Mas o Senhor, Ele quer fazer algo sobrenatural, homem de Deus. Sobrenatural. E tudo para mim, para ti, quem sabe para esta pessoa do outro lado, tudo é mais difícil. A gente se pergunta, por que para a gente é mais difícil? É porque nós temos a unção. Mas uma coisa é certa, quem prometeu é fiel. E eu já vivi tantos milagres na minha vida, mas esse marcou. Marcou a minha vida. E por isso, pastor Fabiano, hoje eu costumo dizer que o meu lar está completo, o meu ministério está completo. Mas uma coisa eu entendi, que a presença de Deus, a Arca da Aliança, ela faz a diferença em nossas vidas. A unção faz a diferença em nossas vidas. E marcou a minha vida, marcou o meu coração. E tu falou uma coisa no começo da live que realmente é verdade. O inimigo tenta nos parar de qualquer maneira. Porque a nossa unção incomoda. A unção que esta mulher tem, este homem tem, a unção que tu tem incomoda. Mas nós vamos viver algo sobrenatural, águas profundas, experiências com Deus, para a gente poder motivar vidas. E esse milagre que eu estou vivendo na minha vida todos os dias me aproximou mais forte do meu eterno, de servir a Ele. E eu costumo dizer, pastor Fabiano, que hoje eu não olho para homens, porque eu aprendi que homens têm falhas, homens não é perfeito. Mas eu olho para aquele que me salvou, aquele que estendeu a mão para me salvar, aquele que entrou naquele hospital, na UTI, porque humanamente falando, 1 hora uma criança nascer depois é loucura. O médico fala que não tem como sobreviver. E a minha sobreviveu. E isso me trouxe mais para perto de Deus. E eu não tenho medo de nada. E eu tenho certeza que esse ano e o novo ano vai ser algo diferenciado. Mas nós temos que descer nas águas profundas. E a presença de Deus, pastor Fabiano, é muito importante em nossas vidas. Por isso que é bom nós termos credibilidade, viver uma vida de oração, viver uma vida de santidade, não olhar para os homens. Se tudo está difícil para a gente, vamos olhar para o caminho da cruz. E mais, Fabiano, eu sei que a gente muitas vezes se preocupa em trabalhar, ganhar o nosso dinheiro, mas nós temos que tirar 1 dia, 2 dias de nossa vida para servir a Deus. E essa live que nós vamos poder salvar ela no teu YouTube, que venha avivar muitas pessoas
a poder estar no reino. Eu faço votos que a pessoa não precise passar o que eu passei. Eu não quero dizer nem pro meu pior inimigo, que eu não tenho inimigo. Porque foi muito dolorido. E eu não ia ter estrutura. E ainda mais a minha esposa. Né? Mas graças a Deus, estamos de pé. E hoje eu vivo o meu milagre. E eu entendo que se a gente lança a nossa vida na presença de Deus e serve a Ele e honramos a Ele, Ele é fiel de honrar e de cumprir as suas promessas. E mesmo que seja demorado, pastor Fabiano, o nosso tempo não é o tempo de Deus. O tempo de Deus trabalha ao contrário do tempo do mundo. Eu tenho uma coisa comigo, como diz o judeu, o nosso alfabeto vamos dizer, o nosso alfabeto daqui, não do Oriente Médio, ele se escreve da direita para a esquerda, né? Do Ocidente é da direita para a esquerda. O judeu e o Oriente Médio, os povos do Oriente, eles escrevem da esquerda para a direita. Eles começam daqui, ó. Melhor dizendo, nós começamos a escrever da esquerda para a direita. Eles escrevem da direita para a esquerda. Porque pode dizer uma coisa, Deus não pode mudar o nosso passado, mas Ele tem poder de mudar decreto de futuro. E eu creio que Deus vai fazer um avivamento em Paraupebas, em nossos ministérios, em Balneário Camboriú, no Brasil e no mundo. Eu creio que nós vamos ter grandes experiências com o Senhor para ser os improváveis. E nós vamos trazer uma chama muito forte de famílias saradas. Uma chama muito forte de presença de Deus. Porque quando a Arca da Aliança, Obed-Edom, ele teve a presença de Deus na casa dele. Foi tão forte que ele não quis mais ficar longe da Arca da Aliança. E ele e a família dele foram morar no palácio. E depois do palácio, Obed-Edom com a sua família foram guardiões do templo para guardar a Arca da Aliança. Porque quando nós temos a presença de Deus entre nossas vidas, nós não temos outro prazer a não ser de estar servindo o Eterno. E a presença de Deus no hospital, quando eu entrei naquela sala, mesmo tudo vendo a minha filha roxa, a minha esposa do outro lado, eu vendo ela numa situação difícil, mas quando eu comecei a buscar a presença de Deus, eu senti uma glória que foi derramado, um Shekinah de Deus tão forte naquele hospital, naquela sala, pastor Fabiano, que eu pude ver o Pai ali naquele momento trabalhando em meu favor. E essa experiência marcou a minha vida, porque mesmo que eu olhava a minha filha morta, dentro do meu coração, da minha alma, dizia, eu estou no controle de tudo. Eu estou no controle desta situação. E mesmo que a doutora estava dizendo, se nós salvarmos essa criança, ela vai ter um monte de complicações. Mas dentro do meu coração, a presença dizia naquele hospital, ela vai vir perfeita. E foi tão forte a presença de Deus, que até os médicos sentiram o mover de Deus naquele lugar. E eu entendi, pastor Fabiano, que foi a Arca da Aliança. Foi a presença de Deus entrando naquele lugar. E isso marcou a minha vida totalmente. Eu posso perder tudo. Eu digo assim, eu posso perder tudo, materialmente falando. Mas uma coisa que eu não posso perder é a presença e a minha família do meu lado. Todo dia eu falo para minha esposa, eu posso passar o que for,
mas nós passamos junto, abraçados. E quando a presença de Deus está com a gente, pastor Fabiano, nós temos certeza que Deus é fiel. E o tempo desse final de ano é para isso. É a presença de Deus. E tudo que nós estamos vendo que está acontecendo no Oriente Médio, em Jerusalém, isso está mostrando a volta do Messias. E Deus, ele quer incendiar de glória. A gente se embriagar no Espírito. A gente poder trazer mais forte a presença de Deus em nossa vida. Porque, pastor Fabiano, a palavra não muda. Ela é verdadeira. É nós, seres humanos, que a gente muda. Mas Deus, ele continua o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, que eu possa, com o meu testemunho, edificar a fé dos irmãos, na graça. E digo para ti, Fabiano, tu está vivendo esse momento com teu filho. É algo tremendo. Viver algo em nossas vidas. E é um projeto de Deus, do começo ao fim. Um sonho realizado, ressuscitado em minha vida. Foi o nascimento da Rebeca. A Rebeca, exclusivamente, pode dizer para ti e para todos, ela é um milagre. Mas acima do milagre, a Rebeca é a união de laços que me trouxe fortemente para o altar. E por isso hoje o meu jargão é: estamos proibidos de parar. Deus abençoe, pastor Fabiano. Amém. Glória a Deus. Que coisa forte, ó. Poderosa, né? Então, só quem não tem como não sentir a presença de Deus, não tem como não se emocionar com esse testemunho, né? Tão forte que é a presença de Deus. Tão forte que até caiu energia aqui agora. Eu vi que o negócio é tão forte. E eu fico imaginando, profeta, você tem o fruto do milagre na sua vida, nas suas mãos. Eu fico vendo meu filho, às vezes eu acordo e ele está dormindo, e eu fico ali olhando, admirando, agradecendo a Deus pela vida dele. E aí eu fico imaginando você, a tua situação, tu olhar hoje para a Rebeca, pegar a Rebeca no colo e lembrar de tudo aquilo que você passou para ter ela hoje nos teus braços, para ver ela na tua casa deitada. Então, eu fico imaginando a emoção, o sentimento e a presença de Deus, né, que você sente quando você olha para ela, assim como eu olho para o meu filho, né? E eu tenho essa gratidão a Deus, essa presença de Deus maravilhosa por esse fruto. Então, é algo maravilhoso. Então, por aí você tira que existem situações da nossa vida que as pessoas pensam que é para matar ela, que é para parar ela, e não é. É para fortalecer, é para unir, é para aproximar ela de Deus. Então, aquilo que não te mata, te fortalece. Então, aquilo que muitas das vezes o inimigo vem para te parar, vai ser um grande testemunho. Vai ser um grande instrumento de Deus para a vida de muitas pessoas. Então, por isso, você está proibido de parar, como o profeta falou. Porque Deus, ele